Deixa eu dizer para ela sair e entrar de novo. Quem sabe se não dá certo. Olá, Marcinho. Então nós vamos começar a Revista Espírita de 1858. Nós estamos acabando, hein? A Revista. Você localiza problemas morais sobre o suicídio, que até depois que eu ia fazer o tema da Dinha, mas eu achei interessante fazer esse antes do dela. Porque o dela já traz um caso que é do céu e inferno. E esse a gente fala de uma forma geral. Tá? Eu acho que é novembro de 1858. Espera aí. Está lá no portal. Você está localizando o Evangelho, como sempre devemos fazer. Por enquanto, nós estamos lendo de forma aleatória. Mas quando tem um assunto que a gente sabe que pode pegar algo ligado, a gente pega, né? Então, nós vamos lá no Evangelho, no seu capítulo 28, preces pelos que não estão mais na terra, é o item 4, capítulo 28, lá atrás do Evangelho, tá? Preces, subitem 4, preces pelos que não estão mais na terra, 71, 72, que fala sobre a prece aos suicidas. Isso. Então vamos ler. Combinadinho? Vocês me desculpem, eu vou fazer uma leitura vagarosa, diante ainda do meu estado um pouco complexo. Respiratório. Estou saindo assim de um susto de pneumonia. Com mais um treco, que é tanto treco, já está dando para falar e para ficar aqui. Antes eu nem consegui. Então estou ótima. Concordam? E o trabalho dignifica os pulmões. Então vamos lá. Senhor, tem piedade dele, por um suicida. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julgue conveniente. Entretanto, a justiça divina pode abrandar seus rigores em virtude das circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da vida. Então, suicídio é fugir às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se foge da prisão antes de terminar a sua pena. Quando é capturado, é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida acreditando escapar das misérias. Ele se lança em sofrimentos maiores. E ele pede que a gente se remeta ao capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, mas a gente vai deixar isso para a gente comentar em conjunto com o artigo da Revista Espírita e o Livro dos Espíritos, da 943 a 957, que trata sobre desgosto da vida e suicídio. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, aquele que nos dá o exemplo de força, esperança, justiça e bom senso,
o irmão maior que está sempre mostrando o caminho, trazendo para todos nós o benefício de espíritos guardiães, protetores, simpáticos às boas ideias, ao trabalho do bem. Amigo querido, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, na tua alegria de ser uma criatura, um espírito em evolução, sabedor de suas provas, necessidades e tendências, mas principalmente sabedor das suas tarefas. Que essas ideias, esses sentimentos envolvam-nos a todos e seja com esse espírito de certeza num futuro melhor, da garantia do auxílio desses espíritos amigos, que possamos dar por iniciado o estudo da tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Beber um pouquinho de água fluidificada. Espera aí. Vamos nós, né? O texto de hoje, caros amigos, é um artigo que são perguntas que foram dirigidas a São Luís através de um médium do Senhor C, médium que era falante e vidente, numa sessão de 12 de outubro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós vamos ler a pergunta e vamos trabalhar os conteúdos. Combinado? Por que motivo o homem que tem a firme intenção de se matar revoltar-se-ia contra a ideia de ser morto por um outro e defender-se-á contra os ataques no mesmo instante que vai cumprir o seu desígnio? Então, aquele que diz que quer se matar, quando alguém vem para matá-lo, por alguma forma ou de outra, né, para cumprir esse desígnio, ou quando ele é atacado, ele, ao invés de deixar tudo acontecer, ele acaba se defendendo. Por que será? E aí São Luís responde, porque o homem tem sempre medo da morte. Medo da morte. Quando se suicida, está superexcitado, com a cabeça transtornada, e realiza esse ato sem coragem nem medo e, por assim dizer, sem ter conhecimento do que se faz, do que faz. Ao passo que, se lhe fosse dado raciocinar, veríamos tantos suicídios. Parando um pouquinho ali. Viajou, já colocou lá, instinto de conservação. Ele botou de sobrevivência, mas, na verdade, é o instinto de conservação. E a sobrevivência leva a outros caminhos também, mas podemos até colocar como sinônimos aqui, não é verdade? Então, vamos ver um pouquinho isso. Medo da morte. A gente vê no livro Céu e Inferno, que é estudado nesta sala às 16 horas aos domingos, já se estudou sobre isso, né? Nós agora estamos nos casos. Nós vemos, logo no capítulo 2, a questão do receio da morte. As causas, né? E por que os espíritos não receiam a morte? Então, lá no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, vamos ler só um pouquinho, só para a gente recordar, né, a questão do receio da morte.
O homem, qualquer que seja o grau da escala que ele pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles de quem estamos são perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada do que a crença do nada. O receio da morte é um efeito da sabedoria divina. É uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar a terra que deve servir para o seu próprio adiantamento. Aqui, em outro momento, no próprio livro, no próprio artigo da Revista Espírita, São Luís diz: o instinto do homem o leva a defender a própria vida, e durante o tempo em que decorre entre o momento em que o seu semelhante se aproxima para o matar e o momento que o ato é cometido, tem ele sempre um movimento de repulsa instintiva da morte. E este o leva a repelir esse fantasma, só apavorante para um espírito culposo. Aí a gente lembra, e vamos fazer aqui, né, o que o nosso amigo viajou. Viajou, saiu. Que peninha. Né? Eu ia aproveitar o que ele colocou lá do instinto de sobrevivência, né? E lendo aqui o Céu e o Inferno, que é importante que a gente leia esse capítulo 2, sobre o temor da morte, nós vamos ver também, lá num determinado momento, que no Futuro e o Nada, que é o primeiro capítulo, a gente já vê a nossa tendência, porque se a gente tem as leis de Deus na consciência, ninguém tem vontade de morrer, né? Olha, Rude, não é uma sessão de doutrinação para iniciantes. Nós aqui estudamos a Revista Espírita de 1858, Doutrina Espírita, Allan Kardec. Mas você é simpatizante, está estudando doutrina e se interessa, você pode ficar, porque a doutrina é tão lógica que mesmo com algumas dúvidas que não estejam dentro do tema, a gente pode remeter você ao nosso portal e você tira as dúvidas lá por escrito. Combinado? O nosso portal, www.espiritismo.net, tem toda a nossa programação e tem todas as nossas possibilidades de ajuda. Acho que se você se interessa pelo nosso ficar. Concorda, povo? O que você acha, Marcinho, Aline? Marcinho que já frequenta há mais tempo. Ninamil, né? Hoje temos pessoas novas. Luiz. Então, quando a gente vai lá no Céu e Inferno, a gente lê também que o receio da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura. Mas indica a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. E isso é provocado pelo desejo secreto da sobrevivência da alma, ainda encoberta mesmo pela dúvida. É lógico, né? O Criador não ia fazer a gente para viver 70, 80, 90 anos, acabar tudo e aí? E o conhecimento de cada um? E o conhecimento das mudanças na sociedade? Teria que zerar tudo e começar tudo de novo, que nada ficaria. Né? E por que tem aqueles que têm as ideias boas e não sei o que lá, e vai indo? Porque já trazem no seu aprendizado anterior. E assim há uma continuidade. Então, é bom que a gente lembre-se, né, que para libertar-se dos receios da morte, necessidade de analisá-la no seu verdadeiro ponto de vista. Né? Que nós estamos aqui de passagem, somos, na verdade, espíritos imortais e temos muitas possibilidades futuras. Então, vamos lá. Voltemos
lá na Revista Espírita. Aliás, procuremos, desculpem, no Livro dos Espíritos, a Lei de Conservação. Para a gente com essa ideia que a gente tem já internalizada de que não há morte, que não se destrói. A lei de destruição é uma lei de transformação. Então, destruir não é acabar, destruir é transformar. E lá na 702 do Livro dos Espíritos, se pergunta se é lei da natureza esse instinto de conservação. E os espíritos elevados que assinam o prolegômenos desse livro nos falam que, sem dúvida, seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, quando a gente faz também essa incursão e esse link no Livro dos Espíritos, a gente fica com mais clareza, né? Porque se pergunta também, mas por que Deus deu, outorgou a todos os seres vivos esse instinto? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento de seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceber. Está lá na 703 do próprio Livro dos Espíritos, quando traz para nós muitas outras questões, né, sobre a conservação, a lei de conservação. Que nós não vamos tratar tudo. Ah, meu Deus, estou com muito problema. Está sem som? Estou com muito problema. Ah, vamos embora, vou morrer. Não é verdade? Então, nós temos que ver isso. É importante lembrar que o instinto de conservação é dado a todos os seres vivos, para que ele se permita vivenciar as suas necessidades, os seus talentos, as suas provas, as suas tarefas. Ah, Ruth? O Ruth está escrevendo na área de texto que se eu sou carioca. Ele diz, é carioca, tem sotaque? Mas o carioca acha que não tem, viu? Voltemos aqui ao texto da Revista Espírita. O homem que se suicida não experimenta tal sentimento de repulsa instintiva da morte, porque se acha cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais, daqueles que o amam e de uma outra existência. Nesse momento, o homem é todo egoísmo. Olha que situação que São Luís diz para nós. O homem se vê cercado de espíritos que o impelem a esses desejos ruins. Então, vamos ver isso. A gente tem, assim, é verdade, Rude, um bom exemplo disso são as plantinhas, né? Aquelas que nascem meio às pedras, né? Crescem até em muros, até nas cidades, né? E que muitas das vezes a gente vê que o ser vivo vai saindo pelo meio das pedras, né? Às vezes está ali a semente, ela vai buscando o caminho, que é o instinto. Gostei muito da sua comparação. É o instinto de conservação que está em todas as espécies de seres vivos, né?
um bom exemplo, aí você me lembrou aquela experiência que a gente faz com as crianças na escola, de botar a semente dentro de uma caixa, uma plantinha, né? Já a semente com água e tal, a terra dentro da caixa, e tem um furo na caixa. E aí ela vai crescendo e vai dando um jeito de procurar sair pelo aquele buraco, porque ela vai entortando a procura da luz. Porque a luz, que facilita a transformação da seiva, tarará, é importante para a sua sobrevivência, né? E essa daí também, no outro dia, eu estava no centro de cidade daqui do Rio de Janeiro, um edifício maravilhoso, habitado, mas que deu uma umidade do lado. Quando eu olho, no meio de um andar para o outro, sai um galho. Está lá um galho de árvore. Eu digo, gente, como é que sai aquela samambaia ali? Mas é isso aí que o Rude colocou para nós, né? Havia ali um ser vivo, foi abafado de alguma forma, ele buscou a luz, ele buscou o caminho, ele não quer morrer. É um instinto de conservação. Essa outra parte que fala aqui dos espíritos que o cercam, é importante também a gente lembrar, lá no livro dos Espíritos, quando acho que é 450 alguma coisa, vamos ver. Eu sei que a intervenção é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Quando se pergunta se eles influenciam em nós, e aí os espíritos dizem que muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se nós estamos para baixo, se nós estamos desgostosos, se nós estamos amargurados, se nós estamos depressivos, se estamos sem buscar algo, né, na nossa vida, a gente vai atraindo esses espíritos que vão alimentando esse tipo de situação, fomentando nossos vícios, as dificuldades em torno vão ser... E a gente vai se afastando da luz de Deus, que é o nosso caminho. Aí sempre tem um que vem, abre lá o espiritismo.net, olha aqui uma página, toma um livrinho, olha a agenda, já viu a agenda? Para o ano que vem, do Leon Denis, olha as frases. Olha aqui, que a companheira até comentou aí a frase de hoje, na hora que ela fez o preparo do passe, antes dessa conversa nossa, que nós estamos transmitindo online do Centro Espírita Leon Denis no Rio, e após essa vamos transmitir também a palestra da noite. E ela estava trazendo também a agenda do Espiritismo.net. Nós temos uma agenda para o ano que vem. Uma agendinha de bolsa. Tem uma frase lá. Se você está na depressão, abre aquela agenda, lê a frase, aquilo já vai te dando um gás. E tudo isso a nosso vapor, a nosso dispor, aliás, e a gente muitas das vezes ainda se deixa levar. Então, é muito importante também, muitas das vezes, nós temos já essa experiência de outras vidas. A gente vê isso com Dona Ivone. A gente estuda aqui, recomeçamos, né? O livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, que ela conta a experiência dela. É amanhã, terça-feira. Nós estamos estudando esse livro já há muitos anos. Já estamos reestudando, né? Ficamos 5 anos estudando, acho que agora estamos já há uns meses reestudando. E aí a gente vê como tudo, né, gira em torno dessa dificuldade. E que a gente tem que lutar contra as mágoas, decepções, contra as tristezas, contra os melindres, porque isso tudo são quistos nos nossos perispíritos mentais, que vão dando janelas abertas para a influenciação negativa, né? E aí a segunda pergunta é, aquele que desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, e deseja que sua morte sirva para alguma coisa, será culpado se a buscar no campo de batalha, defendendo seu país? Nós vamos ver que há casos desse no céu e inferno.
Nós temos no livro Céu e Inferno alguns casos. No capítulo 5 do Céu e Inferno, o capítulo 5 trata dos suicidas. São vários casos. O caso que nós vamos estudar semana que vem está aqui também, né? Está resumido aqui na Revista Espírita, ele está maior. Mas tem um outro caso, né? O pai e o conscrito. Conscrito é o soldado recruta, né? Aquele que foi recrutado, alistado para o serviço militar. No início da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, desfrutando de estima geral de todos os seus vizinhos, tinha esse filho que foi sorteado para o serviço militar. E achando-se por sua posição na impossibilidade de dispensá-lo daquele serviço, teve a ideia de se suicidar, a fim de assim isentar o filho, porque seria filho único de uma viúva. Aí, um ano após a morte, ele é evocado na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa, e quando pergunta ao Espírito Santo, quereis nos dizer se podemos fazer evocação do homem de quem acabamos de falar? Ele diz que sim, né? E aí, quando evoca, ele diz que sofre muito, mas é justo. E aí ele diz que é indigno, né? Porque a punição não será longa, mas a ação nem por isso é menos grave. Eu sofro duplamente em minha alma e em meu corpo. Sofro no meu corpo, ainda que não o possua mais, como sofre o amputado no membro que lhe foi retirado. Ele tinha fluido vital para mais anos, né? E o amor paternal que o guiou, mas guiou mal. Por isso a pena dele vai ser abreviada, mas não tira o erro cometido. Então, quando... Alô? Estão me ouvindo? Quando a gente estuda esse caso aí do conscrito, a gente lembra, né? Que muitas das vezes nós também somos suicidas indiretos. Esse foi direto, né? Mas há o caso do indireto. Comer demais, comer açúcar, ser diabético, está além do peso, com várias deficiências, não tentando fazer nada para mudar. Não é verdade? Alguém tem mais alguma ideia? Não, Palmeira, não dá não. Nós só trabalhamos só no áudio, tá? Alguém tem mais alguma ideia de suicídio indireto? Beber demais, diz a Suzana. Mas, tem mais. Drogas, né? Só a Suzana está interagindo? Esqueceram do... Ah, esqueceram. Maledicência. Também indireto, que você faz tanta que usar mal o carro, né? Exatamente. Os vícios, as intrigas, os vícios em gerais. Esportes perigosos, sem nenhuma cobertura e sem nenhuma utilidade. Agora, também nós podemos lembrar, né, que a gente esqueceu do fumo, o cigarrinho, né? E, Palmeiras, então, a sexolatria tá mal também, né? Tudo isso leva a um suicídio indireto, ao desgaste do fluido vital erradamente, combinando seu fluido erradamente, atraindo companhias que não precisavam estar nessa encarnação junto a você. Permite a vampirização, isso mesmo, Palmeiras, permite. Permite estados diversos obsessivos. E é o caso da gente ficar com pensamentos e ideias fixas. Isso, Suzana. Usar a mente para pensar no mal, ideias fixas no mal. Eu hoje estava vendo, né, a reportagem sobre a pacificação de uma das favelas aqui no Rio. E aí eu falei, meu Deus, um companheiro que fez até não sei que ano da faculdade de matemática, que era contador, não sei das quantas,
que gerenciava toda a contabilidade de um tráfico de drogas, que deu certíssimo. Todo mundo estava ficando... Esses maiorais não morrem mais cedo, eles estavam bem. E aí eu fiquei, meu Deus, que pena que ele usou a inteligência para isso. E o magnetismo que esses espíritos têm, que atraem do mal, mas atraem 200 homens, mulheres, 300, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, muito cuidado com o que a gente pensa, sente, vê e se fixa. Porque há o caso do suicídio indireto. E aí ele pergunta assim, aquele que desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, deseja que sua morte sirva para alguma coisa, será culpado de se buscar no campo de batalha, defendendo seu país? Sempre. O homem deve seguir o impulso que lhe é dado, seja qual for a vida que leve. É sempre assistido por espíritos que o conduzem e o dirigem, malgrado seu. Ora, procurar agir contra os seus conselhos é um crime, pois que aqueles aí estão para nos dirigir. E quando queremos agir por nós mesmos, esses bons espíritos estão prontos a ajudar-nos. Entretanto, né? Ah, a Suzana lembrou bem. O susto de André Luiz, muito bem lembrado. Vocês hoje estão me ajudando bastante, obrigado. Né? Lembrar, né, de suicídio indireto de André Luiz. Quando ele foi lá em Nosso Lar chamado, né, de suicida, e ele não aguentou, ele não gostou daquilo, nada da vida. Né? Quantos nos acompanham, né, Palmeiras? Ele está dizendo assim, são de 3 a 4 desencarnados para cada encarnado. Eu estou achando que isso está aumentando, viu? Tem bastante desencarnado. Eu sei que agora eu tenho vários desencarnados aqui do bem da Falange de Caibá Chuta nos ajudando. Agora, voltemos aqui um pouquinho. Quando diz lá que geralmente são eles que vos dirigem, no Livro dos Espíritos, para o bem. Mas se a gente está no mal, há uma briga. Mas também nós temos livre-arbítrio. Geralmente eles nos dirigem e são aqueles para o bem. A gente se deixa dirigir para o mal porque queremos. Entretanto, se o homem arrastado por seu próprio espírito quer deixar esta vida, é abandonado. Mais tarde reconhece que terá de recomeçar uma outra existência. Para elevar-se, deve o homem ser provado. Por quê? Está lá, na 166 do Livro dos Espíritos. Como é que se numa encarnação, a gente não consegue ficar, vamos dizer assim, numa encarnação a gente não consegue ficar tudo no bem, fazer tudo no bem, a gente vai precisar de outra. Porque o nosso caminho é a perfeição, é o melhor que pudermos. Sermos seres do bem, fomos criados para isso. Então, isso é interessante que a gente relembre, né? Então, voltando aqui, é muito importante que a gente pense sobre esse assunto. Porque muitas vezes a gente acha, né, que a gente, vamos dizer assim, não faz por onde? Para o mal, mas a gente faz. A gente tem, às vezes, que fazer um esforço muito grande para tirar as más ideias da mente. Os maus julgamentos, né? Nossa. E as más vontades. É melhor matar mesmo, que só assim resolve. Aí depois, não, claro que não resolve, vai ficar tudo por aí. Aí, ao invés de 3 e 4, né, Palmeira, atrás da gente, vão ser muito mais. Então, vamos parar, né, para refletir. Voltando ao Livro dos Espíritos, a gente pode ir a 943.
quando se pergunta de onde nasce. Está claro para vocês? De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Desconhecer o porquê que estamos vindo reencarnar, né, gente? Desconhecimento da vida, do porquê da nossa vida. Mas os espíritos são claros, sempre acho essa resposta tão clara. Efeito da ociosidade. Eu tenho na família essa situação. 2 situações assim. Porque eu não morro, já estou velha, não sirvo para mais nada, mas também não procuro fazer nada. Não quer mais ler um livro, não quer ver um bom programa, não quer ter amigos em volta. Mas olha só como é que é engraçado. Mas não deixa de se cuidar. Vai para o médico, ir ao médico, quer se cuidar, toma os remédios, não esquece tudo, menos os remédios. É um instinto de conservação, né? Funcionando. E outra que, quando as coisas estão mal, ela cai no deprê, está tudo mal, tudo ruim, tudo não sei o quê. E aí ter dor disso, saracoteia daquilo, passa mal, desmaia, a pressão vai alta, ninguém descobre o que tem, larga tudo, larga a igreja, larga não sei o quê. Quando as coisas vão melhorando de situação, também não se esforça para fazer um trabalho, para correr atrás, ajudar o marido. Começa a ajudar, mas aí só pode ser o que ela quer, do jeito que ela quer, como não é como ela quer, ela deixa de ser, tudo tem problema. Está sempre ociosa. E a mente poluída. Então, e isso também é falta de fé, porque quando você está com um problema, se a gente tivesse a fé vigorosa, não, peraí, eu estou passando, porque se eu escolhi, eu combinei, então eu tenho condição de carregar essa cruz e vencer. Porque Deus não castiga. Ele não daria algo que eu não conseguisse dominar, que eu não conseguisse passar por aquilo. Então é ter fé, fazer o que tem que fazer a sua parte, se esforçar e ter fé. Né? Isso a gente tem que raciocinar. Fala aí, Suzana, diz que lembrou de um comentário de uma irmã. Fala para nós. Uma companheira evangélica que tome esse tipo. Ela quis dizer posse, é que saiu com S só. Suzana, é isso aí. Se a gente acreditar no nosso potencial, tomar posse da nossa vitória, tomar posse daquilo que a gente já conquistou. Não é para ficar elogiando a si mesmo, vaidoso, não. Mas para a gente sentir que a gente também tem conquistas. Eu tenho também uma conhecida que está fazendo terapia e ela tem uma culpa muito forte dentro dela, né? Sempre culpa, tudo ela se acha que a culpa é dela, que o erro é dela. E ela disse uma vez que a terapeuta disse assim, mas olha só, é muita pretensão sua. Aí ela, você quer dizer que isso é vaidade? Orgulho? E ficou com aquilo encucada. A terapeuta dela é espiritualista. Ela é espírita. Não, acho que ela é espiritualista também. Aí ela ficou assim, encrencada e quase largou a terapia, mas voltou e disse para ela, olha só, não concordo com isso, pá. Aí ela viu essa te fiz pensar, né? Agora, você se vê assim, você acha que é errado que sua mãe não se dá bem com você, porque você também não é isso, tolerante, porque tudo você não é, mas não se esforça para mudar. E outra coisa, para pensar no que você já fez de mudanças. Aí a terapeuta começou a mostrar para ela algumas coisas que ela já tinha crescido. É esse negócio aí, como é? Acreditar no seu potencial, ver o que você já conseguiu, fazer uma autoanálise, como a gente estudou ontem no encontro de Joana, consciência de Deus em si mesmo. Tomar posse da sua vitória. Então, quando a gente acredita na gente,
tem fé, né? Tem fé, né? E também se analisa e vê também, vê os pontos também positivos, a gente consegue não ficar nesse desânimo, nessa ociosidade, né? Ou então, como diz aqui, a saciedade. Só um minuto. Né? Pois é, o contexto esse é interessante. Eu fiquei pensando nessa questão que a 943 nos diz para nós do Livro dos Espíritos. Também efeito da ociosidade, da falta de fé, que leva isso tudo que a gente andou aí discutindo, e da saciedade. E o que é saciedade? Se eu tenho uma visão de vida com objetivos materialistas, já consegui aquilo, acabou, e aí? Se eu tenho também uma pobreza de metas, eu também, entendeu? Eu nasci para casar, ter filhos, ser mãe, mulher. Meus filhos casaram, meu marido morreu, pronto, acabou a vida. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente, diz aqui no Livro dos Espíritos. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com um fito de felicidade mais sólido e mais durável que o espera. O homem tem direito de dispor da sua vida? Não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Mas o suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. E que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Esse desconhecimento da verdadeira necessidade do trabalho, da encarnação, né? E o suicídio, cujo fim é fugir àquele que o comete das misérias e decepções deste mundo? Tem vários casos ali no livro do Céu e Inferno. O que falar sobre isso? Aí ele diz: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes que as suportam sem se queixar. Evangelho segundo o Espiritismo, não é não, gente? Bem-aventurados aflitos. Há uma pergunta: no drogado o suicídio também é indireto? Não, né? O que vocês acham? Direto eu não tenho desejo de se matar, né? Mas o drogado sabe que vai chegar a isso, né? Eu aí fico na dúvida, porque é igual quem come. Quem come demais. Eu sei que eu estava destruindo a minha vida. Começou com dor no joelho, começa com falta de ar, começa com sobrepeso, começa com as pessoas te deixando de lado, você começa a largar a vida social. Olha aí, prato feito para a depressão, o desgosto de si mesmo. A gente fala indireto que não teve uma arma, não se jogou, mas suicídio tudo tem aquela consciência. Só o doido, ou como ele diz aqui, né, o São Luís na Revista Espírita. Quando está superexcitado, com a cabeça transtornada, pode ser um drogado, né? Ele realiza esse ato sem medo da morte, sem ter conhecimento do que faz. Mas como espírito, ele sabe que está fazendo algo errado. Porque o desejo é de saciar o vício e não de morrer, né? Mas ele vai ter vai ter que pagar a pena, não tem jeito. Até porque, veja bem, mesmo que não seja, vai parar lá no Vale dos Suicidas do mesmo jeito, né? E mesmo que o companheiro ali que foi para salvar o filho foi. Agora, se tem outras coisas no bem, há o que eles dizem de... Como é que eles chamam ali de... Oh, meu Deus.
Como é que o advogado chama da pena quando ela é diminuída? Tem um nome. Redução de pena, mas tem um outro nome. Mas é esse sentido. Mas vai ter que ser penalizado. Ah, isso, a Palmeira. Atenuantes. Há atenuantes, mas tudo depende de cada caso, né? Luiz Sérgio, quando fala naquele livro maravilhoso, A Colônia de Miosotis, os Miosotis voltam a florir, o primeiro trabalho dele, Desencarnado com Drogaditos, ele mostra isso. Porque as influências positivas para que aqueles espíritos não compareçam àquela festa, não aceitem aquela droga, é muito forte. Eles são retirados do corpo durante o sono, nos dias anteriores. Os espíritos até acompanham esses seres, os espíritos do bem, tentando salvar. Então há uma pleiade de coisas para não acontecer. Mas é como ele diz aqui. Quando queremos agir por nós mesmos, esses bons espíritos estão prontos a ajudar. Entretanto, se o homem, arrastado por seu próprio espírito, quer deixar esta vida, é abandonado. Né? A gente vê um caso, eu nunca sei, gente, eu tenho que aprender a decorar isso. Eu não sei se é Pontos e Contos do Irmão X. Ou Contos e Desta de Outra Vida. Não, acho que é Pontos e Contos do Irmão X, sim. É do Irmão X. No caso em que o texto é Proteção Educativa, o nome do texto, né? Proteção Educativa. E lá na Proteção Educativa, o espírito lá, quando vai visitar a família, que não está mais ligando para Deus, não está mais fazendo nada direito, está só vivendo em confusão, só na materialidade da vida, eles chamam os espíritos, vamos embora, vamos tirar umas férias. Mas como? Se a gente aqui, eles já fazem tudo errado. Pois é, eles têm que aprender a chamar vocês de volta. E sai e fica de fora olhando, né? E aí fica lá de fora, olhando. E aí tudo acontece lá de coisa, opção de coisa. Aí eles, meu Deus, temos que buscar Deus. Aí começa a buscar Deus, fazer culto, não sei o quê. Aí os espíritos retornam àquela ambiência, né? Vamos ver aqui o que o pessoal está colocando. Se o homem conduzir... Palmeira colocou aqui no livro Memórias de um Suicídio, o autor menciona uma região no mundo espiritual pior que o vale. Ah, sim, que estão no vale, tem amparo. Ah, sim, isso mesmo, Palmeiras, bem lembrado, né? Bem lembrado. Nós fazemos esse estudo aqui amanhã, só que não é 7h30. Qual é o horário mesmo? Peraí, mudou. Continua sendo 9h30 ou, Ninamil, ou 9 horas? Acho que é 9h30. 9h30 às 10h30, não é isso? 21h30. Qualquer coisa está lá no portal, tá? Amanhã não vai ter? Tudo bem, mas na próxima terça, então. Mas quem quiser também, já fica sabendo, né? Não, na sexta-feira, ele não está fazendo mais sexta. Ele voltou para terça. Mas vamos lá. Continuando aqui no Livro dos Espíritos. Felizes que suportam as provas, né, sem se queixar, que serão recompensados, né? Mas aqui tem uma outra pergunta. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências? Esses aí deles responderão como por um assassínio. Então, também, aqueles que provocam situações para que o outro chegue ao desespero, né? Acabe transtornado, sem fé, acabe se matando. Também terão, né? E aí a gente vai ver na 947 que pode ser considerado suicida aquele que abraça os da maior penúria, se deixa morrer de fome. É um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, pois lhe faltaram firmeza, perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro.
Usar os talentos, as aptidões, deixar o orgulho de nada, né? Às vezes é necessário que haja um escândalo, mas há daqueles que o provocam. Muito bem lembrado, Palmeira. Esse caso aí dos influenciadores ou os causadores do desespero do outro. A gente tem que ter cuidado com isso, sabe, gente? Muitas vezes, sem querer, a gente tira a esperança do outro. Tá, Nina. Sexta-feira terá o estudo que seria amanhã, porque nós estamos, sabe, gente, num encontro do Espiritismo.net em São Paulo. Nós temos 2 encontros ao ano e uma turma lá está se encontrando. Infelizmente, dodói, tive que ficar por aqui. Mas, felizmente, porque já estou melhor, estou tendo oportunidade de fazer alguns trabalhos. Já fiz um sábado, domingo e hoje. Estou muito feliz com isso. Então, vem lá. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. É o que ele diz. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de se fazer sofrer as consequências. E será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstar a vergonha, caia sobre os filhos, sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas como penso que o faz, Deus lhe leva isso em conta. É o caso lá do pai e o conscrito. Né? Vocês vejam que esse capítulo do Livro dos Espíritos acaba com todas as nossas dúvidas, não é não? Vamos lá na Revista Espírita, na terceira pergunta, a última do artigo de hoje, sobre esse tema. Um dos assistentes observou que notava uma contradição entre essas últimas palavras de São Luís e as precedentes, quando diz que o homem pode ser arrastado ao suicídio pelos espíritos que a isto o excitam. É que ele disse aqui, né? No primeiro, que ele pode ser superexcitado. E no outro ele diz aqui que o homem se deixa levar. Então, perguntaram, nesse caso cederia a um impulso estranho? Não existe contradição, diz São Luís. Quando diz que o homem, impelido ao suicídio, era cercado de espíritos que a isto o solicitavam, não me referi aos bons espíritos que fazem todo esforço para o evitar. Isto deveria estar subtendido. Sabemos todos que temos um anjo de guarda, ou, se preferis, um guia familiar. Ora, o homem tem o seu livre-arbítrio. Se, a despeito dos bons conselhos que lhe são dados, persevera nesta ideia criminosa, ele a realiza, no que é ajudado pelos espíritos levianos e impuros que o cercam, e que se sente feliz por ver que ao homem ou espírito encarnado também falta coragem para seguir conselhos do seu bom guia. Por vezes, de espíritos de parentes mortos que o rodeiam, sobretudo em circunstâncias semelhantes. Então, lembrando o caso do irmão X, conta lá que eu falei para vocês, né? No estudo de proteção educativa, que eu acho que é de Pontos e Contos, o nome do livro. E aí a gente volta aqui um pouquinho ao Livro dos Espíritos. É verdade, Palmeira, os espíritos só excitam vícios que nós temos, né? Se não temos, se não tem nenhuma marquinha lá perispiritual sobre aquilo, não tenhamos dúvida que isso não vai nos atingir. É o famoso de baixo, que vem de baixo não me atinge. Cuidado, depende do que de baixo nós temos dentro de nós mesmos. Então, ainda tem mais, né? Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar ao outro, ser útil a ser semelhante? Isso é sublime conforme a intenção. Está lá no Livro dos Espíritos, 951. E em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem um orgulho a manchá-lo. Leon Denis sacrificou-se até o fim, mesmo cego. Kardec tentando tudo mesmo adoentado. Bezerra de Menezes até o fim trabalhando. Chico Xavier, idem. Isso é sacrificar horas de vida, de descanso, de trabalho, renunciando para o bem do próximo. Seguindo, né? Seguindo as nossas necessidades, né?
Mas isso não é suicídio, né? E a gente aí vai lá no livro, lá no Evangelho, quando diz lá, né, nas preces, Palmeiras, são os púglicos mentais, né, onde eles se conectam, está lá perispiritualmente marcado. A gente está num cativeiro terrestre, mas não temos como fugir às provas. E nós sabemos que as provas são escolhas nossas. Está lá no Livro dos Espíritos, bem claro para todos nós, né? E não podemos, portanto, deixar-nos levar por essas questões. Quando lá, no próprio Livro dos Espíritos, a gente trabalha questões como pessoas que têm esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor se matando, que é outra loucura, que o mais certo é chegar lá fazendo o bem ao próximo, né? Ele vai ter que voltar para concluir a vida. Então, às vezes, muitos espíritos que reencarnam e duram poucos anos estão concluindo suas tarefas. Isso não quer dizer que todo espírito que morre cedo foi um ex-suicida, né, gente? Vocês sabem que a lei de Deus não é assim, 2 mais 2 são 4. Tudo depende do esforço de cada um, do livre-arbítrio, tudo depende da história de cada um, da intenção de cada um. Não é verdade? Também é preciso que a gente lembre o que o Livro dos Espíritos aqui também traz para nós. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las como hábito físico. É um suicídio moral. Aí vamos lá naquilo que vocês colocaram aí em cima, né? A questão do suicídio moral, da maledicência, disso e daquilo. Não percebeis que neste caso o homem é duplamente culpado? Falta de coragem e bestialidade acrescido ao esquecimento de Deus. Né? E quando se tira a vida por ímco, bem-aventurados os aflitos, mas lá no item 14, o suicídio é a loucura. Então vamos ler uma parte e depois eu pego esse teu gancho aí, Suzana. Capítulo 5 do Evangelho, no item 14. Também é importante. Quando fala do suicídio, a loucura, que a gente tratou disso ali no Livro dos Espíritos, quando perguntam sobre isso, eu esqueci de fazer o link. Quando fala aqui do louco, né? E a gente lá do 14 a 17 do Evangelho. A calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o próprio suicídio. Olha só o que ele diz aqui. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que os deixariam desesperados em outras circunstâncias, é evidente que esta força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbar. Então, olha como a doutrina, nos mostrando um outro ponto de vista, nos muda muita coisa. E o mesmo acontece nos casos de embriaguez ou na loucura, os ser chamados de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Porém, aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo que acaba com a vida,
Se estiver atormentado pelo desgosto, pelo infortúnio, só a morte. Aí acaba com aquelas nossas dúvidas também, Nina Mil, né? Dos drogados, né? Então, a incredulidade, a simples dúvida do futuro, as ideias materialistas, produzem essa covardia moral. Produzem essa covardia moral. E também é importante que a gente volte também aqui ao Livro dos Espíritos, ao próprio Evangelho, quando fala das provas voluntárias, dos tormentos voluntários, que a gente tem essa mania, né? Marcinha, a doutrina espírita matou a morte, e como a Suzana também disse, né? O pior de tudo para o suicida é ver que a morte não existe. Todos os casos no céu e inferno, eles dizem isso, né? Então, quando também se fala aqui a pessoa botar à prova a sua vida, cometer a eutanásia, ou solicitar que outros o façam, lembremos aqui no Evangelho, também segundo o Espiritismo, nesse capítulo sobre aflições, no item 27, quando ele fala se deve pôr fim à prova do próximo, que ninguém tem esse direito, nem a si mesmo, nem o outro, porque nesses momentos nós podemos estar como espíritos refletindo. Abreviar a vida de um doente, um homem está agonizante, e eles dizem, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima, recobra suas faculdades por alguns instantes. Quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar? Está lá nos itens 27, 28, desse capítulo 5. Então, nós temos que olhar por isso. Como também está o sacrifício da própria vida, que foi também outra questão abordada aqui no desgosto da vida, o sacrifício da própria vida, essa questão, né? E que abordam vários pontos que levam os companheiros ao suicídio, no item 29 do capítulo 5, quando se diz lá, né, que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida, e por conseguinte, a suicídio intencional, se não de fato. Então, há um suicídio intencional em todos esses casos de indireto, né? A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Porque se há um desejo secreto de bem, de servir, disso e aquilo, no caso de procurar a morte no campo de batalha, a morte não serviria para servir ao país, não serviria para mais nada, né? E quando fala também, quando o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida, desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento. Então, a gente tem que observar linguagem que a criança possa absorver. E é muito interessante que a criança que entra logo, né, no início dessa encarnação e fica... O Leon Denis entrou antes do tempo e sem me avisar. Então, nós vamos só pedir ao Leon Denis para aguardar. Aguarde, Celde. Eles não entram essa hora. Pede aí, Nina Mil, para eles aguardarem. Que eles só entram daqui a pouco. Hoje eles entraram cedo. Então, só para nós terminarmos o nosso estudo, né? Nós vamos ver que, como diz aqui, na 957 do Livro dos Espíritos, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Nós vamos ver que muitas e diversas são as consequências. Não apenas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Né? Então, isso é importante que a gente lembra, né? O resultado que eles escolhem, em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, eles se afastam também, né? E nós temos que ver também
que a imprudência que compromete a vida sem necessidade, se não há culpabilidade, se não há intenção, não há culpabilidade ou consciência perfeita dessa prática do mal. Mas tudo é possível, dependendo das intenções. Então, queridos amigos, nós estamos preparados, vamos dizer assim, para a próxima conversa, que é um caso de suicídio. Nós estamos já prontos para ver isso na próxima semana, certo? Essa sugestão, ô Palmeira, quando for assim, nós pedimos a você que bote em PVT para a gente ver e depois passar para o grupo, tá? Mas acreditamos que seja pela sua participação, que tem tudo a ver, né? Saúde existencial, despertar para a essência da vida. Doutor Alírio Cerqueira. Vamos dar uma olhadinha, porque pode favorecer essa autoestima, esse trabalho de autoajuda para evitar esses desgostos, essas depressões e levar-nos a esses problemas morais. Muito obrigado pela sua participação, Suzana, todos aqui presentes. Eu sei, só estou avisando para ficar já claro, né? Mas eu vi que era algo sério, eu deixei embarcar, certo? Vamos fazer a nossa prece para finalizar. E nada melhor do que pegar, né, o capítulo 28, justamente sobre aquilo que nós estávamos lendo, que era sobre o prece para os suicidas. Que agora, que ótimo, fechou o meu evangelho. Mas aí eu faço, então. Lá tem uma prece lindíssima, mas eu fechei o evangelho e agora não consegui. Vou fazer do meu coração, tá? Querido Jesus, amigo de todas as almas, com esse estudo profundo sobre suicídio, te pedimos forças para darmos continuidade às nossas tarefas. Por isso que é importante rezarmos, pedirmos, agradecermos e louvarmos, lembrarmos dos nossos anjos de guarda, espíritos familiares, irmãos, essa falange amiga de queridos espíritos do bem, para que nos deem forças na continuidade das tarefas. Ampare a todos os companheiros que não estão aguentando a sua parte na mudança da humanidade. E aqueles que não aguentaram, Senhor, me leve a todos eles na Colônia Maria de Nazaré, o nosso amor, no Vale dos Suicidas, a nossa atenção, enfim, ao trabalho desenvolvido por Dona Ivone Pereira, muitas de nossas preces, muito do nosso amor, muito das nossas boas intenções. Que essas bênçãos de Deus caiam sobre todos nós.